Pessoal, eu comprei um Alienware X14 R2 lá dos Estados Unidos e mandei entregar aqui em casa no Brasil. E galera, esse é o notebook que eu tava querendo conhecer já faz muito tempo, né? Pra quem me conhece mais de perto aqui, pra quem acompanha o canal, sabe que eu sou apaixonado nesse notebook que é um Zephyrus G14. Por quê? Porque ele é de 14 polegadas, pequenininho, levinho, né? Todo mais rebuscadinho, premium, eu gosto muito dessa proposta. E cara, a Dell, a Alienware no caso, né? Tem lá fora o modelo que é o X14, que é justamente o modelo que rivaliza com o Zephyrus G14, né? Eu comprei inclusive na versão branca também, porque é a minha cor favorita. E cara, é um modelo de 14 polegadas, teoricamente para ser fininho, pequenininho também, com design um pouco diferente, né? Então hoje nós iremos conhecer sobre esse cara aqui. Na realidade, o vídeo de hoje é para a gente fazer duas coisas. Primeiro, conhecer esse Alienware X14, que é uma grande novidade. Outra coisa é que eu queria mostrar para vocês como é que foi o processo de importação desse Alienware, porque, cara, dessa vez eu comprei esse Alienware direto do site da Dell mesmo, tá? Como se eu fosse um morador dos Estados Unidos. Comprei usando dólar e tudo mais, só que graças a serviços como a US Closer, que é uma redirecionadora, né, que tem lá nos Estados Unidos. Então, quando eu fui comprar na Dell, eu botei o endereço da US Closer e a US Closer mandou para mim. E graças ao serviço também da Nomad, né, que já é parceira aqui do canal, graças à Nomad eu consigo fazer compras em dólar, pagando um IOF muito menor e tudo mais, foi possível trazer esse cara para cá e dessa vez fazendo uma importação um pouco mais correta, né? Dessa vez aqui pagando os impostos que a gente tem que pagar, fazendo todo o processo oficial de fato. Então, nesse vídeo eu quero mostrar também como é que foi todo esse processo de importação, só que eu vou contar com mais detalhes como é que foi esse processo de importação mais pro meio do vídeo, tá? Primeiro vamos fazer o unboxing desse Alienware X14, porque eu tô muito ansioso para conhecer ele. Já temos aqui a caixinha, que inclusive é muito pequena, tá? O notebook eu sei que é pequeno, mas a embalagem aqui eu não esperava que fosse ser tão pequenininha assim também. E ó, já vai deixando aí o seu gostei, se você curte esse tipo de conteúdo, caso você queira ver mais notebooks importados por aqui. E bora lá, ó, vamos tirar aqui, vamos abrir a caixa e olha que beleza. Temos aqui uma caixinha dentro da caixa, valorizo isso, tá? E essa caixa aqui é diferente, tá? E ela é fininha, olha isso aqui. Ó, e ele tem todo um acabamento diferenciado, né? Bem legal. Lembrando que esse Alienware aqui é o X14 R2, né? É a segunda revisão, segunda versão, eu acho, desse X14. Inclusive eu peguei na versão com a RTX 4060, com o i7 13620H, 16 GB de RAM soldados e 1 TB de SSD. Sobre preço, já a gente vai conversar sobre isso, porque tem o preço que ele custa e tem o preço que eu paguei também, né? Já a gente entra nesse assunto aí. Continuando aqui na caixa, tem um recadinho aqui em cima, ó. We are game, ou seja, nós somos jogos. E aqui temos a fonte de energia dele, né? Aqui temos o cabinho de força, que é um cabo de força internacional, já que ele é dos Estados Unidos, né? Aqui a outra ponta é os 3 pinos redondos. Inclusive, essa fonte aqui tá bem parecendo com a fonte do Alienware M16R2, que a Dell lançou aqui no Brasil, tá? Olha, fontezinha pequenininha, muito leve essa fonte. Parece até que não tem nada aqui dentro dela. E estamos falando de uma fonte de caramba, agora eu tô com medo. Fonte de 130 watts, meus amigos. Isso é pouco, tá? 130 watts. Cara, 130 watts, deixa eu ver uma coisinha. Essa fonte é USB-C ou é fonte normal? Ah, tá explicado, cara. O Alienware X14 ele é carregado via USB-C. Olha aí, isso é legal. Gosto dessa portabilidade porque isso significa que você não precisa usar a fonte original do notebook, você pode utilizar fontes externas que sejam também, que entreguem o Power Delivery, né, o protocolo Power Delivery, porque tem fonte que chega a 140 watts, esse cara aqui pelo jeito consome 130, mas isso me dá um pouco de medo, porque cara, por exemplo, o meu Zephyrus, que tem uma 4060, né, esse cara que eu mostrei agora há pouco, ele já é capado. Tá? Ele já não é dos mais fortes porque ele é bem limitado na questão de energia, mas a fonte dele é de 180 watts. Tendo uma fonte de 130 watts, cara, esse Alienware aqui talvez seja ainda mais capado, né? Mas vamos ver na prática como é que vai ser. Mas essa é a fontezinha do X14 R2. Pequenininha, aqui não diz, né, se ele é de nitrito de galho, se é a famosa fonte GaN, mas, cara, pelo peso e pelo tamanho dela, me parece ser, tá? Fonte bem legal e carregado via USB-C, uma notícia aí também que eu não estava esperando. Será que acabou por aqui? Tem mais alguma coisa aqui dentro da caixa? Acho que não. Era só isso mesmo, tá? Só tinha a fonte e o notebook. Perdeu pro unboxing do Zephyrus, tá? Que o Zephyrus veio com uma capa de notebook, veio com o mouse ali também. Mas calma que falta a caixa que veio dentro da caixa. Ó, essa aqui é a caixa mais importante. É aqui dentro que temos o Alienware X14. Cara, faz tempo que eu não fico tão ansioso assim para abrir notebooks, né? Vamos tirar aqui esse plastiquinho,
olha o acabamento dessa caixa aí. Eu não sei se na câmera dá pra ver a textura, ele tem umas texturas, né, diferentes. Aqui atrás também, ó, ele não é um branco chapado, né, ele tem alguns cisquinhos e tal, bem legal. Tá escrito Alienware aqui embaixo. Cara, é uma das caixas mais premiums, né? Agora, como é que faz para abrir isso aqui? Cara, será que abre? Ah, olha só, cara, você abre como se fosse um livro, né? Você vem aqui, ó, e voa lá, meus amigos. Que notebook bonito. Meio grande, mas bonito. Alienware, ó, X14, unboxing completamente diferenciado. Vamos tirar aqui o notebook. Nossa, ele é muito fino também. Olha isso aqui. Extremamente fino. Caramba, cara. Ele não é branco, né? Aqui embaixo é cinza e a tampa ela é metálica, é um cinza metálico, né? O que mais que temos aqui na embalagem? Temos apenas os manuais e as baleias de sempre, que sempre tem nos notebooks da Dell, Alienware, né? Eu acho que é isso, a gente pode tirar a caixa aqui. Cara, ainda bem que eu importei via US Closer, da forma correta e tudo mais, até pagando imposto. Ele veio com a caixa e com certeza eu vou guardar ela. E aqui temos o notebook. Vamos tirar ele já aqui do plástico, mas, cara, o acabamento já é completamente outro aqui, né? Ele é muito, muito fino, todo de metal, diferente dos Alienware M16, que só a tampa de metal, o resto é plástico. Aqui, aparentemente, tudo é metal. E olha isso aqui. Cara, ele é muito leve, tá? Muito, muito leve mesmo. E essa é a aparência dele sem o plástico. Tá estourando aí um pouco na câmera, né? Mas, ó, muito bonito, tá? A câmera não quer nem focar de tão claro que ele é. Tem um X aqui, justamente da linha X14, né? E tem essa baita deck traseiro, né? Podemos falar assim, essa parte traseira, o que deixa esse notebook meio grande. Como vocês podem ver, ele é um notebook quadrado, ele não é nada retangular, né? Parece ser exatamente quadrado, não teria que medir isso, né? Mas é um design bem diferente, por exemplo, do Zephyr G14, que é esse cara aqui, que ele é de 14 polegadas, mas não tem o deck traseiro. Olha a diferença de tamanho, né? Então, assim, esse Alienware, uma coisa que já dá para notar é que ele é um 14 polegadas grande, né? Assim como era o Alienware M16 R1. O R2 perdeu essa bundinha aqui. Será que de repente, aqui já é o X14 R2, né? De repente o X14 R3 vai perder esse deck traseiro. E a parte de baixo aqui, ó, tudo plástico, né? Aqui embaixo parece muito os outros Alienware que a gente já conhece. E olha que interessante, ele não tem nenhuma conexão lateral. Acho que ele é tão fino, e pior que ele realmente é muito, muito fino, né? Então ele não deve caber. Acho que essa espessura aqui não comporta nem um USB normal, talvez só um USB-C, mas não tem nenhuma conexão. Todas as conexões ficam atrás e também são conexões mais limitadas, né? Duas USB-Cs, inclusive já sabemos, né, que para carregar o notebook vai ser usando uma dessas. Ah, não, peraí. Que tem dessas duas USB-Cs que são Thunderbolt. E tem essa aqui, que é USB-C, que não é Thunderbolt, mas tem um símbolozinho de tomada. Então é por aqui que você carrega o notebook. Também tem um símbolozinho de DisplayPort. Deixa eu só ver como é que é a tecnologia dessas Thunderbolt aqui. Ó, vamos lá. Essa USB-C aqui é 3.2 Gen 2, tá? Com Power Delivery e DisplayPort, beleza? E essas duas USB-Cs são Thunderbolt 4, mas também compatíveis com Power Delivery e DisplayPort. Então as três USB-Cs são iguais, com a diferença de aqui ser Thunderbolt 4, né? Então tem um tráfego de dados bem maior e teoricamente daria para carregar o notebook utilizando essas entradas também. Tem aqui o P2 Combo para headset, HDMI, que é 2.1, entrada para cartão micro SD, tá? E é isso, acabou. A entrada USB comum também, né? Menos conexões, isso é meio que normal de notebooks menorzinhos, né? A conexão que você não vai ver aqui, que você vê nos Zephyrs, por exemplo, é a entrada de energia, justamente porque esse cara usa uma USB-C. E normalmente os notebooks costumam ter uma USB a mais. Com espaço faltando aqui, né? Podia ter alguma coisa. Mas tá aí, muito legal. Vamos abrir a tampa desse notebook aqui agora. Atenção, teste importante. Abre usando uma mão só. Óbvio, né, cara? Esse notebook aqui não é barato, ele tem que abrir. Tem aqui a proteçãozinha já da tela, vamos tirar. E a parte de dentro, bonita, hein, cara? É um mini Alienware. Olha que fofura isso aqui, cara. Né? Dá pra ver aqui, ó, ele é preto, né, a parte de dentro. Ele é até mais escuro do que o próprio Alienware M16R2 aqui do Brasil, porque o M16R2 é meio acinzentado, a parte de dentro aqui é bem escuro, tá? Ele é preto mesmo aqui, tanto para armrest, que inclusive é, cara, me parece metal. Eu não tenho nada aqui para testar nesse momento. Ó, cara, eu acho que isso aqui é metal, tá? Vamos encostar o rosto aqui. É metal. Então, aqui tem uma textura diferente, é um metal meio poroso, tá? Com uma textura diferente, já engordurei todo o notebook, mas é metal com um baita, né, como é que fala aqui?
Podemos falar com um espaço para as ventoinhas, dá para ver as duas ventoinhas aqui, inclusive. Isso rebaixa o teclado do notebook e deixa um espaço minúsculo para o touchpad. Olha o tamanhico desse touchpad. É minúsculo, cara. Eu, particularmente, prefiro touchpad grande, né? Mas eu sei que muitas pessoas não ligam muito para touchpad. O TC é uma dessas pessoas. Tá aí, ó. Touchpad minúsculo nesse X14. Tecladinho que, óbvio, não é ABNT, é um notebook importado, né? Então não tem C cedilha aqui. Os acentos são tudo no padrão internacional. Mas, galera, duas dicas, tá? Primeiro, teclados internacionais, você consegue facilmente configurar ele no ABNT lá no Windows, e aí, cara, é só você digitar como se fosse no ABNT. Aqui vai ser o C cedilha, aqui vai ser os acentos, né? Vai funcionar como se fosse o ABNT de fato, só o ponto de interrogação que seria aqui no Shift, que não vai estar funcionando, mas aí você usa Ctrl-Alt-W, Ctrl-Alt-Q para fazer a barra invertida também, é fácil se acostumar. Mas a minha dica mesmo é que se vocês puderem se acostumar com teclados iOS, teclados internacionais, é a melhor coisa que você faz, porque a quantidade de teclados mecânicos, por exemplo, para você comprar, que usam layout internacional, ao invés de usar o layout ABNT, é muito maior. Então você tem uma gama de opções muito maiores, né? Então aqui é iOS, eu já estou acostumado com isso, mas eu sei que muitas pessoas não conseguem sair ainda da ABNT. Fica um contraste meio estranho, né? O escuro aqui da parte interna com o branco da parte externa, parece muito Storm Go, que nós testamos aqui recentemente. E temos aqui a telinha desse X14, uma tela de 14 polegadas, né, como o próprio nome já diz. De especificações, galera, infelizmente não estamos aqui uma tela OLED. Esse é o diferencial, por exemplo, do Zephyrus, né, G14, que já tem tela OLED. Aqui é IPS mesmo, Quad HD, 165 Hz, 3 milissegundos de tempo de resposta, 300 nits, 100% DCI-P3, com G-Sync e, teoricamente, com advência de Optimus também. Tudo isso eu colei na telinha que está aqui do lado, porque eu não tinha decorado. Uma coisa que dá para notar também é que esse notebook não abre muito, ele não tem muita abertura na dobradiça, justamente porque ele tem a bundinha aqui limitando, né? Cara, olha a finura dessa tela. Nem é uma tela OLED, e é uma tela extremamente fina, né? Tá aí, ó, como é que ele fica aberto. Imagino que ele tem RGB aqui, né? Infelizmente não tem RGB no touchpad. Alguns Alienware X14 tem. Na realidade, eu acho que é o Alienware X16 que tem um touchpad colorido. Não é o caso aqui do X14. Será que ele está ligando? O botão de power aqui, ó, o botão de power separado do teclado, tá? Apesar dele ser integrado ao layout, o botão em si é fisicamente diferente. Não tá ligando porque eu vou ter que plugá-lo na tomada para liberar o primeiro boot. Cara, uma crítica que eu tenho com relação à Dell é que eles não mandam velcro para a fonte deles. Normalmente o cabo ele vem solto e fica essa bagunça aqui, ó. Tem que dar uma organizadinha nesse cabo aqui, porque eles não mandam aí os velcros que normalmente fabricantes mandam para deixar o cabinho mais organizado. Aqui sempre fica meio bagunçado. E eu vou ter que utilizar um adaptador de tomada, né? Já que essa fonte aqui é internacional. Eu poderia comprar outra fonte, tá? Outro cabo de fonte. Esse cabinho aqui é baratinho no Brasil. Esse aqui é papo de R$20 no Brasil. Mas como, né, acabei de fazer um unboxing dele, vou utilizar um adaptadorzinho, mas você poderia comprar um por fora. E atenção, ligando aqui o notebook. Olha aí, ó, já deu tela. Teclado já está funcionando. Cara, mal dá pra ver esse RGB desse tecladinho aqui, hein? Pelo menos no claro aqui. Não tô vendo muito, porque é um teclado mais escuro, né? Não tem bordas, não tem nada. Mas, ó, ele já está ligando. Será que a Thay já ligou também? Olha aí. Sim. É que tá meio ruim de ver aí, né? Essa cor é muito clara. Pera aí, deixa eu dar uma diminuída nessas luzes. Ó, acho que agora dá pra ver melhor, né? Ele acende aqui o alienzinho e acabou. Só isso mesmo. Não tem mais nenhum RGB. Não tem RGB no deck traseiro, né? Quer dizer, tem RGB no teclado, mas na estrutura em si não tem. É só realmente ali no alienzinho. Não tem nenhum alien aqui no teclado, né? Que costuma ter nos M16, costuma ter um alienzinho aqui em cima. No X14 não tem por falta de espaço. Já tá pedindo pra gente configurar aqui, só tem opção em inglês. Quer dizer, agora ele vai dar a opção aqui pra gente botar o Brasil. Cara, a sensação de digitação desse teclado aqui é bem gostosa, tá? Ele é um teclado mais baixinho, não é um teclado muito alto, mas ele é bem responsivo, ele é meio durinho, né? Então não é aquele teclado mais molinho e tal. Tem gente que prefere teclado mole. Eu prefiro o teclado bem durinho para ser bem responsivo. E aqui, apesar dele não ser tão alto quanto os teclados Alienware, dos M16 da vida, ele é um teclado mais baixinho, mas ele é bem responsivinho, bem gostoso aqui de utilizar. E tem as teclas mídias aqui do lado também, como costuma ter, né? Mutar microfone, aumentar, diminuir volume, tudo isso aí. Cara, enquanto ele tá configurando aqui, uma coisa que eu notei é que o acabamento aqui dessa parte de trás, ele é um acabamento meio emborrachado, tá? Quando a tampa é lisa, aqui a parte de dentro, ele tem um acabamento meio soft touch, mas não chega a ser emborrachado. A parte de trás aqui, ele é bem emborrachado. Só que ele é claro. E qual que é o problema disso? O acabamento emborrachado, ele gruda mais sujeira, né? Então você tem que tomar cuidado duplicado aqui, porque além de ser emborrachado que já costuma
marcar mais gordura e tudo mais, ele é claro, então assim, é bom sempre manter essa parte de trás limpinha, tá? Imagina que isso aqui para sujar seja 2 palitinhos, cara. Eu tô aqui usando faz o quê? 10 minutos e já não tô achando que ele tá claro o suficiente, vai grudando pó. Tô aqui, né, passando paninho, então esse acabamento aqui realmente ele é um pouquinho mais delicado, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Isso aqui é legal porque mesmo sendo X14, ele continua tendo sensor infravermelho aqui em cima, pode ver, ó, ele tá configurando, né, reconhecimento facial, tá lendo aqui meu rosto, para eu poder desbloquear o notebook utilizando meu rosto, né, em vez de usar a senha e tal. Ele não tem leitor biométrico de digital, mas tem reconhecimento facial via infravermelho. Outra coisa que eu estava pensando aqui, matutando, é que como as ventoinhas estão aqui em cima, inclusive eles estão puxando o ar de cima, né? Eu boto a mão aqui em cima, eu sinto que, tipo assim, o ar está sendo puxado de cima e não empurrado para cima. Será que, nesse caso desse notebook, não é tão ruim você usar ele colado na mesa, já que ele está puxando o ar de cima, né? É de se pensar, cara, talvez não seja uma ideia tão ruim fazer as ventoinhas puxarem assim o ar de cima, porque você pode usar o notebook colado na mesa, sem precisar usar aqueles apoios para levantar o notebook e tudo mais. Eu acho que o ideal é você dar uma levantadinha, porque essa ventoinha deve puxar de cima e de baixo e jogar para trás, mas fica aí, né? Curiosidade, não tinha pensado nisso até hoje. E bom, pessoal, é o seguinte, ó, Alienware já está aqui, ó, com o Windows instalado, não atualizei drivers, não testei nada ainda, né? Já já eu faço isso. Eu configuro aqui pro teclado, ó, ficar mudando a cor do LED RGB. Aqui atrás também já está alternando a cor, né? Que inclusive vocês não estão vendo nada. Acho que agora talvez dê pra ver ali, ó, que tá no modo RGB. E galera, seguinte, acho que agora é papo de eu pegar, atualizar drivers, dar algumas testadas nesse notebook. Tô com medo, a fonte dele é de 130 watts. Tô com medo dele ser extremamente capado, a gente já vai descobrir isso, né? Ele tá equipado aqui com uma 4060. E, bom, a gente pode comparar justamente contra o meu Zephyrus, que também tem uma 4060, só que ele consome mais, né? E ele já é capadinho, então a gente vai ver se esse Alienware tá no mesmo nível. Se conseguir atingir a mesma performance, tá tudo certo. Só que antes de eu partir para os testes, eu só queria mostrar para vocês, comentar como é que foi o processo de compra desse Alienware X14 aqui, para caso vocês também estejam interessados em importar ou esse ou qualquer outro notebook. Porque, cara, se você olhar no mercado internacional, você vai ver que tem várias opções de notebooks diferentes, principalmente esses caras que são mais finos, mais leves, que os fabricantes costumam não trazer para o Brasil, porque aqui ou ficariam muito caro, né? Ou teriam uma baixa demanda, a galera não iria se interessar tanto, né? Os fabricantes costumam trazer os modelos mais comuns, mais bases do notebook, né? Que é o que a galera se interessa mais. Só que, por exemplo, eu amo esses notebooks ultra portáteis, inclusive eu estou esbanjando aqui, né? Mostrando dois dos principais desses de 14 polegadas, inclusive dois lindíssimos demais. Então, caso você queira importar também, eu já mostrei algumas formas de importar, mas dessa vez eu acho que é a forma mais correta, legalmente falando. Então, vamos lá. Como é que foi o processo de compra desse Alienware X14? Primeira coisa, eu comprei direto no site oficial da Dell, lá nos Estados Unidos, tá? Eu mesmo comprei daqui, entrei lá no site da Dell, escolhi ali a configuração do notebook, né? Ele deu, no total, no site da Dell, estava dando 1.590,87 dólares, tá? Isso convertendo vai dar seus 8.800 reais, mais ou menos, tá? Isso vai depender do dólar, né, do dia que você for comprar. E claro, isso é a conversão direta, não é o que você vai pagar, porque dependendo da forma como você vai pagar, se você for utilizar um cartão de crédito do seu banco aí bota mais os 4,38% de imposto, mais a taxa do banco e tal. Então, esse valor é só a conversão. Você vai pagar um pouquinho mais, dependendo da forma que você usar. Só que aí você vai perguntar, pô, mas aí no site da Dell você bota o endereço aqui do Brasil? A Dell entrega para o Brasil? Então, não. Você tem que botar o endereço lá dos Estados Unidos. E aí que entra o primeiro serviço que eu utilizei para fazer essa importação, que foi o serviço da US Closer, tá? Caso você não conheça a US Closer, ela é uma empresa de redirecionamento. Eles têm um galpão lá nos Estados Unidos, tá? Que aí eles te dão lá o endereço e tudo mais. E aí você se cadastrando na US Closer, que inclusive é de graça, você ganha acesso a uma suíte, né? Então eles geram lá uma suíte para você. E aí, no site da Dell, é só eu preencher o endereço com os dados do galpão da US Closer, né? Do meu cadastro ali. A rua onde fica, o número da suíte, que é para onde esse cara vai ser enviado, né? Que seria a minha caixa postal dentro da US Closer ali. Então, endereço americano, você consegue criar um utilizando a US Closer. O que acontece? A Dell manda o produto para a US Closer e aí você paga um frete para a US Closer e ela manda para cá, pro Brasil. Por isso que ela é uma redirecionadora. Até aí tudo bem, mas aí como é que você faz para pagar, né? Porque deu 1.590 dólares. Dá para pagar com cartão de crédito aqui do Brasil? Dá, só que aí você vai pagar um IOF gigantesco e uma taxa gigantesca também, porque você vai ter que fazer a conversão
do real pro dólar na hora do pagamento, não fica legal. E aí entra a segunda empresa, que é a Nomad, que essa é parceira aqui do canal, já divulguei algumas vezes, né? E aí com a conta da Nomad você consegue tanto fazer compras internacionais, que foi o que eu fiz na Dell, né? Na hora de preencher os dados de pagamento, eu botei os dados do cartão da Nomad, mas você consegue também pagar usando o cartão nas viagens mesmo, presencialmente, que foi o que eu fiz em Taiwan. Então nessa compra do X14 eu usei a Nomad e paguei exatamente os $1.590 que a Dell cobrou, nada a mais do que isso, porque eu já tinha uma carteira já convertida em dólares. Então eu recomendo demais a Nomad, que é parceira aqui do canal, para caso você vá importar produtos, ou você viaja muito, você utiliza muito dólar, né? Ou só quer criar uma conta em dólar, porque via Nomad você consegue investir, por exemplo, lá na gringa. Sem contar que para quem viaja bastante, eles têm um lounge lá em Guarulhos, bem legal, que você pode comer de graça, né? Tomar um cafezinho, visitei esse lounge também e vale a pena para quem é viajante. Enfim, links da Nomad aqui na descrição e não se esquece, tá? Cupom BENT para você ganhar até $20 de cashback na conversão da sua carteira. Enfim, depois que você fizer o seu pagamento usando aí o cartão da Nomad, o produto vai ser enviado lá para o galpão da US Closer, tá? E aí você vai ser notificado por e-mail ali e vai ter que cadastrar o produto descrevendo ele lá no site da US Closer, do que se trata o produto, qual que é o modelo e também informando quanto que ele custa, né? Isso para fins alfandegários. O valor que você botar nesse campo vai ser o valor sobre o qual vai incidir a taxa de imposto, né? Então é esse valor que vai estar na etiquetinha lá que os Correios vão ver e vão botar a taxa por cima. Aí você pode falar, pô, então eu vou botar um valor baixo ali para enganar os Correios. Então, não faça isso, porque se você fizer isso e, por exemplo, o cara que está fiscalizando descobrir que você botou um valor errado, ele vai aplicar uma multa. Além da taxa, vai ter uma multa em cima disso também. Então, o ideal é você colocar realmente o valor que vale ali o teu produto. E aí você escolhe mais alguns detalhes na US Closer ali, né? Se você quer que eles tirem foto e tudo mais. E no final você escolhe o frete, que aí vai variar da sua prioridade de prazos, né? E também vai variar de acordo com o peso do produto. Eu peguei um frete que era de até um mês de entrega e saiu $105. O frete da US Closer não é barato. $105 é papo de R$550 mais que isso. Depois disso, pessoal, é só esperar. A US Closer vai mandar o produto lá dos Estados Unidos aqui pro Brasil. E aí você só espera a notificação dos Correios, porque o leão vai chegar. Porque assim que o produto desembarcar aqui no Brasil, ele vai cair lá na alfândega. Isso com certeza, acho que não tem chance de um produto desse passar ileso. E bom, ele vai ser taxado. Não tem jeito, tá? É um produto grande, é um produto de alto valor, então ele vai ser taxado de acordo com o valor que você botou lá no cadastro da US Closer, que é o que vai estar impresso na etiqueta. E como vocês podem ver aí, esse valor não foi nada baixo. R$ 7.162 de taxa. O cálculo é o seguinte, ó, 60% de imposto em cima do valor que eu declarei, que aí seria só R$4.000, mas aí vem mais 17%, tá? Em cima do valor declarado, mais os 60%, ou seja, é imposto sobre imposto. Daí o total dessa brincadeira saiu R$15.952. Eu não lembro se foi exatamente isso, mas convertendo agora, papo de R$16.000, esse Alienware X14. Sim, ele saiu o dobro do que seria se eu tivesse comprado direto lá na Dell. Mas, galera, vale a pena lembrar que esse tipo de produto não tem no Brasil. Então, se você me perguntar, pô, mas valeu a pena isso? Cara, realmente é um valor bem alto, mas acabou que valeu, né? Esse produto, se ele tivesse sendo vendido aqui no Brasil, provavelmente seria mais ou menos esse preço que ele estaria custando, né? Sem contar pelo fato de que ele não vende no Brasil. Então, não tem a possibilidade de comprar ele, a não ser que eu importe. Ou eu vou lá na gringa comprar também, né? Que aí teria que aproveitar alguma viagem. Enfim, dessa vez foi assim que eu importei esse notebook. A vantagem é que, cara, como a gente importou certinho, né? Pagando todos os impostos e tudo mais, deu pra vir com a caixa, né? Deu pra fazer unboxing, tudo legalizadinho. E talvez você me pergunte com relação a prazos, né? Porque, cara, eu falei vários processos, você pode pensar, pô, isso aí deve ter demorado uns 3 meses para chegar. Galera, até que foi rápido, tá? O pedido lá na Dell tá na data de 24 de abril, foi o dia que eu paguei, né? O dia que chegou aqui em casa foi 31 de maio, ou seja, demorou um pouco mais de um mês, porque teve o prazo da Dell até a US Closer, depois da US Closer para a alfândega, depois aí teve a fiscalização da alfândega, depois que eu paguei, né? Aí veio pro Brasil. Então, papo de um mês até que não foi tão demorado, não. É complicadinho? É complicadinho. Não é a coisa mais fácil do mundo, não. Mas caso você queira ter acesso a esse tipo de produto, né? Tá explicado aí como é que você faz. A dica imprescindível aqui é utilizar a Nomad, seja para importar via internet ou seja para você ir lá comprar pessoalmente. A Nomad vai servir para os dois casos. E caso você precise de uma redirecionadora, aí tem a US Closer, que não é parceira aqui no canal, mas eu utilizei e recomendo bastante. Agora é o seguinte, pessoal, vou tirar um tempinho para testar esse cara aqui e já volto para trazer as minhas impressões do que eu achei desse Alienware X14 R2, que pelo menos de visual de aparência
me agradam bastante. E bom, pessoal, estamos aqui agora com o Alienware X14 configuradinho, tá? Já troquei de roupa porque eu estou em um outro dia, para vocês aí passou apenas alguns segundos. E é o seguinte, já deu para testar algumas coisas nesse X14, tá? Com relação à performance, até autonomia de bateria, só jogo que eu não testei ainda porque eu vou testar agora ao vivo com vocês. Antes, eu só queria passar duas informações aqui com relação à parte de unboxing, que eu não testei na correria. Eu fiquei tão empolgado com o notebook que eu acabei esquecendo de pesar e medir ele, né? Para quem gosta de números para comparar. É o seguinte, esse Alienware X14 na balança tá pegando seus 1,7 kg, o que eu achei que nem é tão leve assim, né? O G14 que eu tenho mesmo, que também é de 14 polegadas, pesa 1,4 kg. O Alienware pesa um pouquinho mais, mas eu acho que é porque ele tem a parte traseira, né? Que dá um pouquinho mais de peso ali. Já se você utiliza a fonte, ele chega a 2 kg apenas, o que é um peso surreal. Mesmo ele sendo mais pesado que os Zephyrus, ainda assim é muito mais leve do que qualquer notebook gamer de 16 polegadas, né? Mais leve, por exemplo, do que o próprio Alienware M16R2, que esse ano tá menor, mas não tão portátil quanto o X14. Agora, de espessura, esse Alienware me surpreendeu muito, tá? Ele tá com 14 milímetros de espessura, o que é muito, muito fino. O Zephyrus G14, que eu já acho muito fino, mede 16 milímetros de espessura. Então, cara, realmente, esse X14, eu não sei se ele é o notebook gamer mais fino do mundo, mas com certeza é o notebook gamer mais fino que já passou aqui por esse canal. Enfim, agora vamos entrar aqui, ó, dentro do Alienware, já estamos com o wallpaper aberto, tá? Pra gente conhecer o hardware dele, né, como é que ele tá funcionando. Então vamos começar aqui pelo padrão, nosso gerenciador de tarefas, né? Vamos começar pelo processador. E pessoal, esse Alienware X14 utiliza aqui o i7-13620H, CPU esse, que inclusive nós já vimos aqui no canal, porque é o mesmo CPU utilizado no TUF Game F15 com uma 4050, tá? É um CPU mediano, ele não é HX, também não é o 3700H, é um abaixo do 13700, né? Tanto que ele é de 10 núcleos e 16 threads, ao invés de ser de 16 24, né? Que é o caso dos i7 3700. Lembrando que desses 10 núcleos, apenas 6 são de performance, 4 são de eficiência. E aqui é curioso, tá? Porque eu pensei que no X14 a Alienware iria botar os CPUs Core Ultra, né? Que assim como foi no M16R2, que foi para lá o Core Ultra 9 e o Core Ultra 7, processadores mais focados em eficiência energética, esquentam menos, então teoricamente, né, são focados para esse tipo de notebook mais portátil, mais fininho. Aqui foi utilizado um CPU meio que normal, talvez porque o X14 tenha sido lançado antes do M16. É bem provável que o próximo X14 a ser lançado já venha aí com Intel Core Ultra ou os Ryzens também, né, que são focados em eficiência. Falando em performance, eu testei Cinebench e esse X14 pegou 13.275 pontos aqui no multicore, que é o resultado mais importante. E pessoal, esse resultado é um pouco baixo. Claro, estamos falando de um projeto mais portátil, é um notebook mais fino, menorzinho, então é normal que ele tenha um desempenho menor do que notebooks gigantescos, mas só para comparação, no próprio TUF Game F15 que nós testamos no canal com o mesmo CPU, lá a gente pega quase 15 mil pontos, tá? Então aqui nesse X14 a gente sacrifica um pouco desses pontos aí, por mais que seja o mesmo CPU, aqui tá um pouco mais fraco por conta da limitação de projeto mesmo. Eu já achava o CPU do TUF Game F15 um pouco abaixo, né? Hoje em dia a gente tenta sempre manter ele pelo menos nos seus 15 mil pontos aqui, é um pouco abaixo, mas no single core ele mandou bem, 1.872 pontos, aí é uma pontuação bem legal. Isso aqui é pontuação de i7 bolado mesmo, dos i7 13700HX, não chega a ser pontuação de um i9, até porque não é um i9 aqui, mas no single core ele mandou super bem. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que muita gente vai querer comparar esse X14 com o Zephyrus G14, né? E o Zephyrus pega 16 mil pontos aqui no Cinebench Multicore. No single core, o Zephyrus pega 1.600, bem menos, né? Então aqui esse set do X14 perde no multicore, mas ganha no single core. Continuando aqui, seguinte, esse notebook tem 16 GB de RAM soldados, tá? Ó, rodando a 4.800 MHz. Aqui você não tem a possibilidade de fazer upgrades. Você pode, de repente, comprar a versão do X14 com mais memória, né? Você não tem como desmontar ele e fazer upgrade, até por isso que eu não desmontei esse notebook nesse vídeo, porque nem faz sentido, não tem muita coisa para fazer ali, né? As memórias são soldadas, apenas 16. 16 GB hoje em dia dá conta, mas é aquilo, né? O pessoal já está começando a querer migrar para o 32. Já DDR5 e tudo mais, mas não importa também porque é soldado. De SSD, ele veio com 1 TB de SSD de fábrica aqui da Samsung, tá? Esse USB é meu pendrivezinho, meu SSD externo, né, que tá os meus jogos. Wi-Fi 6E,
tá? Ainda não é o Wi-Fi 7, até porque, de novo, o X14 ele não é um projeto tão novo quanto o M16R2, porque o novo M16 já está com Wi-Fi 7, né? Aqui ainda é Wi-Fi 6E. A placa de vídeo integrada a gente pula e vamos vir direto para 4060, porque essa versão, o X14 tem várias versões, né? Eu peguei a versão com a 4060, 8 GB aqui de VRAM, e aí vocês devem estar se perguntando, tá, processador tá um pouco mais fraco do que ele seria no notebook gamer parrudão, mas ok. E placa de vídeo? Porque placa de vídeo é o que costuma ser capada nesses projetos menorzinhos, né? Então vamos dar uma olhadinha em quanto de power, quanto de energia que essa placa de vídeo consome aqui no painel de controle da NVIDIA. Eu vim aqui no System Information e ó, aqui temos uma informação, tá? Essa 4060 do Alienware chega até 85 watts de consumo e sim, isso é o consumo mais fraco que a gente viu em todas as 4060 aqui do canal. Para vocês terem uma noção, o Zephyr G14 mesmo, né, que é esse carinha aqui, concorrente dele, ele não fica muito longe, tá? Mas ele chega a 90 watts de consumo e a gente já notou que, pô, 90 watts, realmente você sente uma perda na performance de placa de vídeo. Ele não é como se fosse uma placa de vídeo normal de um Alienware gigantesco, né? A 4060 por si só, ela pode chegar até 140 watts nessa especificação, mas a gente, de acordo com os testes que a gente fez aqui no canal, 110 watts é o suficiente, não precisa de mais do que isso, né? Só que menos que 110 watts, aí você começa a sentir as perdas, né? Então aqui, 85 watts é bem menos do que 110, 5 watts a menos do que os Zephyrus. E bom, eu testei os Zephyrus no Cyberpunk e no CS2 hoje mais cedo, para poder fazer a comparação e testar nesse cara aqui também, para ver qual que vai ser a diferença, tá? Além disso, como vocês podem ver por aqui, ela tem Advanced Optimus, né? Então, se a gente ver aqui, ó, nesse Manage 3D Settings, ou seja, gerenciamento de configurações 3D, errei. Na realidade, era Manage Display Mode. Aqui, ó, temos o Advanced Optimus para você configurar. Eu deixaria no modo automático, né? O sistema consegue identificar se você está jogando ou não, e se você não estiver jogando, quem gerencia a tela do notebook é a placa de vídeo integrada para economizar energia. Na hora que você abre um jogo, ele troca para placa de vídeo dedicada para você ter mais performance, né? Notebooks que não tem esse tipo de recurso, não importa se você está jogando ou não, ele sempre deixa as duas placas de vídeo ativadas ao mesmo tempo, e isso faz com que você sofra um pouco de gargalo nos seus jogos. A placa de vídeo integrada costuma atrapalhar a dedicada. Se você tem o Advanced Optimus, isso não acontece, porque ele meio que troca. Na hora que você abre o jogo, ele só usa a dedicada de fato. Eu deixei aqui no NVIDIA GPU Only, porque eu tô gravando a tela, mas eu deixei ele aqui no Automatic Select. E graças ao Advanced Optimus, nós temos aqui também G-Sync, tá? Nessa tela aqui, ó, Enable G-Sync, então a tela interna é compatível também com G-Sync para as imagens não ficarem cortadas. Fiz também um teste de placa de vídeo, tá? Deixa eu abrir aqui só o print que eu tirei no Blender. Blender é um software que estressa a placa de vídeo, e nós pegamos aqui, ó, 3.600 pontos nesse software. Aí você vai me perguntar, isso é pouco ou isso é muito? Pior que eu não lembro de cabeça, mas o Zephyrus mesmo, que também tem uma 4060 de 90 watts, pegou 3.789 pontos. Então, sim, estamos atrás dos Zephyrus, mas vamos aqui entrar no Bench Promos, né? Para quem não sabe, o Bench Promos aqui é o nosso site. E aqui a gente tem todos os benchmarks cadastrados. A gente pode pegar aqui o Blender. Eu filtrei só entre as 4060. E, cara, até que não estamos tão ruim não. Quanto que a gente pegou? 3.600? Cara, a gente tá no nível, acho que aqui, ó, de um Alienware com 4060, tá? Então, no benchmark de Blender, até que não ficamos tão longe das 4060 normais, não. Ficamos um pouco longe, por exemplo, do TUF A16, que no Blender foi um pouquinho acima da média, né? Mas até que mandou ok. Então, se você for utilizar esse notebook aqui para renderização, porque o Blender simula um render 3D, né? Essa 4060 estaria tão boa quanto outras 4060. Isso me deixou um pouco animado. Talvez esse notebook aqui não esteja tão capado assim. E outro teste que eu fiz também foi com relação à autonomia de bateria, tá? Aqui o teste foi mais ou menos, eu não consegui finalizar o teste em si, mas é o seguinte. Cara, eu deixei esse vídeo rodando, putz, agora que eu vi que no print não saiu o tempo que tava rodando esse vídeo, mas eu deixei ele por 1 hora e 15 minutos rodando, tá? E aí eu fui ver quanto de bateria que ele gastou em 1 hora e 15 minutos. E cara, ele gastou 18% de bateria, sendo que o Windows estava dando uma estimativa de 9 horas e meia a mais. Eu acho que essa estimativa aqui tá errada, porque se em 1 hora ele gastou 18%, significa que ele iria durar nesse mesmo ritmo umas 5 horas e meia, 6 horas no máximo, né? Então, essa é a autonomia de bateria estimada aí.
Não achei ruim, achei ok. Ainda mais se ele conseguir cumprir com essa estimativa, mas é apenas uma estimativa mesmo, né? Eu não consegui deixar ele de um dia pro outro porque eu estou gravando menos de 12 horas depois de abrir esse produto. Ah, e lembrando, a bateria dele é de 80 watts-hora, que também é grande. O notebook de 14 polegadas é bem legal. E para finalizar, sobre tela, tá? Eu já comentei um pouquinho. Essa aqui é uma tela IPS normal, de boa qualidade, 100% DCI-P3, 300 nits de brilho. E é uma tela Quad HD, 2560 por 1600 e chega até 165 Hz aqui, que no caso eu não estou utilizando dessa forma só para gravar a tela aqui para vocês, mas é uma tela ok. Claro que fica muito para trás se comparado com a tela do Zephyrus, que já é OLED, a tela do Legion também, que é um dos concorrentes aqui, é OLED, então acho que o Alienware X14 tá um pouco para trás na questão de tela, né? Que apesar de ser de excelente qualidade, é uma tela IPS ainda. E eu acho que é isso. Não tem muito mais coisa pra gente explorar por aqui dentro não, bora testar em jogo, né? Então vou abrir aqui um Cyberpunk 2077 pra gente poder dar uma comparada e ver como é que esse cara se sai e eu já volto então. Beleza, galera, estamos aqui dentro do Cyberpunk 2077 já e o jeito que eu configurei esse Cyberpunk é como a gente costumava configurar as 4060 aqui nos unboxings, né? Faz tempo que a gente não faz unboxing de 4060, mas é basicamente, primeiro, em Quad HD, só que não o Quad HD 16x10, tá? O Quad HD normal, que é o 1440, pra gente poder comparar com outros notebooks. Em gráficos, eita que o notebook tá voando já. Tá fazendo um pouco de barulho, tá no modo desempenho, tá? Nem tá no modo turbo ainda. Mas ó, em pré-definição a gente botou no Ultra, beleza? Só que ao invés de usar o FSR, vamos usar o DLSS, porque estamos numa NVIDIA e no Super Resolution vamos usar no modo qualidade, tá? E, claro, usando o Frame Generation, né? Pra dar uma ajudadinha aqui. Abrindo aqui as informações do MSI Afterburner, você já consegue notar que, calma aí, o jogo está dando uma estabilizada. Estamos rodando aqui a mais ou menos seus 60 FPS, está bem estável ali nos seus 60, né? Agora há pouco estava mais para os seus 70 mais ou menos, mas caiu um pouquinho agora para 60. Pode ver aqui que de temperaturas, por enquanto, deu uma assustada na hora que eu dei Alt Tab, porque estava amarelo, não sei se vocês viram, mas agora estabilizou nos seus 80 graus no processador, 75 graus aqui na placa de vídeo, né? Dá para notar que a placa de vídeo está consumindo bem pouco, né? Uma 4060 aí consumindo 65 watts é bem pouco, né? Por mais que ela diga que chega a 85 watts lá no painel de controle da NVIDIA, normalmente você não consegue chegar ao máximo dela, né? Ela pode chegar até 85, então aqui a gente está mais nos seus 60 e poucos. Se você olhar qualquer review de notebook com uma 4060, você vai ver que nesse mesmo cenário aqui, ela costuma ficar nos seus 100 watts mais ou menos. E sim, pessoal, essa performance que estamos vendo aqui agora nesse momento é um pouco abaixo da 4060 tradicional. De um tempo atrás que eu fui rever um vídeo, né, do Nave Supernova, lá ele fica nos seus 75, 80 FPS. No Zephyrus G14, que eu testei hoje de manhã, ele também fica nos seus 75 FPS mais ou menos, né, 70, 75. Aqui a gente está mais nos seus 60, 60 e poucos FPS, então a gente consegue ver que sim, cara, o Alienware X14 ele é bem limitado por conta do projeto dele. Se bem que tá rodando o Cyberpunk aqui no Ultra, né, em Quad HD, então por mais que ele seja assim limitado, você consegue jogar ainda, né? Eu posso até, se eu quisesse mais FPS, daria para diminuir aqui os gráficos e ter um número um pouquinho maior, em vez do Ultra botar no alto, coisa assim, né? Mas é importante sempre a gente testar e comparar para mostrar que essa 4060 aqui, ela realmente está um pouco abaixo. Uma coisa que eu achei que ia acontecer e até que não está acontecendo é que eu achei que ele ia esquentar. Achei que esse CPU aqui ia ficar nos seus 100 graus direto, mas não, a gente está aqui nos seus 80, não está muito gelado não, mas beleza. Ah, e tem outra coisa também, estamos no modo desempenho, não estamos no modo turbo, tanto que ele fez barulho agora há pouco, mas ele já estabilizou. Deixa eu ver quanto de ele está pegando aqui. Ó, nesse momento, 53 decibéis, isso é pouco, abaixo da média, né? É um barulho completamente aceitável aí. E vamos fazer um teste, ó. Parado no modo desempenho, a gente tá pegando aqui seus 66, 68. Travou em 68, 66 novamente. Vou ativar o modo de alto desempenho, ó. Ativei. Beleza, as ventoinhas já estão subindo, né? E vamos ver. Ixi, o cara vai me matar ali. Mas ó, de FPS não mudou nada, né? 66 ainda. Ativei o modo turbo, mas mesmo assim eu tenho que sair daqui que já vou morrer. Ó, o barulho subiu. Agora ele já tá fazendo aqui seus 65 decibéis de barulho.
Mas, cara, não mudou nada a performance. Ele até caiu um pouquinho, mas deve ser porque esses policiais chegaram. Vou desativar aqui o modo turbo então. E realmente parece que não vale a pena usar o modo turbo aqui, que não vai fazer diferença de performance, só vai aumentar o barulho. Acho que a temperatura talvez tenha diminuído um pouco, mas pouca coisa no geral. E uma outra coisa que vocês vão notar, se vocês pegarem e comprarem esse Alienware, é que ele esquenta um pouquinho na carcaça, tá? Esquenta bem, principalmente aqui na parte de cima, ele fica pelando, você não consegue encostar os seus dedos, porque o palm rest aqui é de metal, diferente de outros Alienware, aqui é tudo metal. Tá de boa de jogar, tá? Ele tá tipo morno, tá quente aqui na parte onde encosta, mas não tá insuportável. As teclas em si tão tranquilas também, mas tem regiões do teclado no meio aqui e aqui em cima que fica realmente bem insuportável. Ele esquenta sim um pouco acima da média na carcaça, mas cara, isso infelizmente é um ônus, né, de quem quer ter um notebook de 14 polegadas. O Zephyrus também esquenta, acho que qualquer notebook que seja pequeno o suficiente vai esquentar, porque não tem muito espaço aqui, né, para você dissipar o calor. Só que, pessoal, não tem como, né? É surreal acreditar que a gente tá rodando Cyberpunk 2077, um jogo pesado, no Ultra, em Quad HD, não tá nem em Full HD, em um notebook que tem 14 milímetros de espessura no tamanho que esse Alienware tem, 14 polegadas, pequenininho, relativamente leve, né? 1.700 gramas. E, cara, o mais impressionante é que ele tem uma fonte de 130 watts. Eu acho que isso é o que mais me impressionou. Por mais que seja, pareça ser, né, uma fonte normal, você poderia substituir isso aqui por uma fonte GAN da Baseus, por exemplo. Então, diferente do Zephyrus, que para usar a performance toda dele, você precisa utilizar a fonte que vem junto, nesse Alienware você pode conectar uma fonte via USB-C. Claro, tem que ser uma fonte boa, uma fonte que chegue a 140 watts via Power Delivery. Mas isso é possível, né? Você consegue ter esse nível de gameplay aqui, um Cyberpunk em Quad HD no Ultra, usando um carregador qualquer e não exatamente o carregador da própria Dell. Digo mais, talvez até se você pegar os Power Banks de 140 watts, né? O Baseus tem lá o Baseus Blade 2, que é um Power Bank que carrega 140 watts, capaz de você conseguir ter essa mesma performance usando o carregador, né? Usando um Power Bank. Então isso realmente é bem legal. Vale a pena sempre lembrar, tá? Porque a gente tá falando que o notebook é capado, ele esquenta um pouquinho, não sei o quê. Tem vários ônus de você usar um notebook de 14 polegadas, mas temos sempre que lembrar do ponto positivo, que é o fato dele ser de 14 polegadas, dele ser extremamente fino, né? Eu particularmente gosto muito dessa proposta, eu aceito sacrificar performance se for para ter mais portabilidade, e é a proposta justamente desse Alienware X14 aqui. Enfim, pessoal, esse aqui então é o Alienware X14, podemos chamar ele de mini Alienware, né, porque é o menor Alienware que eu já testei aqui no canal. E cara, gostei muito, muito dessa linha. Para quem me conhece, para quem acompanha aqui os conteúdos das lives, né, sabe que eu amo esse notebook de 14 polegadas. Então já tenho aqui o Zephyrus G14, estamos agora com o Alienware X14, tem muito mais notebook de 14 que a gente pode explorar, né? Eu sei que agora lançou lá o TUF A14 da Asus, tem o Helios Neo 14, Nitro V14. Gosto muito desses notebooks pequenininhos. Sim, eles são um pouco mais fracos, mas cara, olha isso aqui. Deixa eu fechar a tampa desse notebook. Olha a finura disso aqui. Não tem como comparar. E olha que esse Alienware nem é tão pequeno assim, tá? Porque ele tem essa parte traseira. Mas comenta aí se vocês curtiram ou não o Alienware X14. Nesse vídeo de unboxing eu tentei testar algumas coisas, né? Mas eu sei que ficou faltando muita coisa. Amanhã, às 7 horas da noite, iremos fazer uma live testando mais coisas aqui no Alienware X14, tá? Então sinta-se convidado para participar da live, onde a gente vai testar vários jogos lá. E se vocês curtiram o vídeo, não se esquece aí, pessoal, deixe o seu gostei para apoiar o nosso conteúdo, né? Se você quiser importar um notebook como esse cara aqui, não se esquece de utilizar a Nomad, parceira aqui do canal, para você ter uma conta internacional em dólar. E não esquece de usar o cupom BENT, tá? Usando o cupom BENT na hora de você criar a conta da Nomad lá, você pode garantir até $20 de cashback, isso sem contar as outras vantagens que a Nomad já oferece também. Enfim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção e vejo vocês no próximo vídeo ou amanhã na live também. Tamo junto, até mais.